Você já percebeu que alguns pensamentos parecem voltar sem parar? Uma preocupação, uma lembrança, um medo, uma situação que aconteceu há meses ou até anos. E quanto mais você tenta parar de pensar, mais parece que sua mente volta para o mesmo lugar. Mas por que isso acontece? Será que existe algo errado com você? Ou será que existe uma explicação por trás disso? Nos próximos minutos, você vai descobrir como os pensamentos são formados, por que alguns deles se tornam tão fortes e o que a ciência descobriu sobre a forma como o cérebro cria hábitos mentais. Antes de entender por que alguns pensamentos voltam tantas vezes, precisamos entender o que é um pensamento. Dentro do seu cérebro, existem bilhões de células, chamadas neurônios. Essas células se comunicam o tempo inteiro. Toda vez que você lembra de alguém, aprende algo novo, ouve uma música, ou imagina uma situação, milhões de neurônios entram em atividade. Em outras palavras, os pensamentos são o resultado de uma enorme rede de comunicação acontecendo dentro do cérebro. Mas existe um detalhe importante. Os neurônios não trabalham isolados. Eles criam conexões, e essas conexões mudam com o tempo. Imagine uma trilha em uma floresta. Se ninguém passar por ela, a vegetação cresce e o caminho desaparece. Mas se centenas de pessoas passarem pelo mesmo lugar todos os dias, a trilha fica cada vez mais aberta. Com os pensamentos acontece algo parecido. Quanto mais você pensa em alguma coisa, mais o cérebro fortalece as conexões ligadas àquele pensamento. É por isso que alguns pensamentos parecem surgir automaticamente. O cérebro já conhece aquele caminho, ele já passou por ele inúmeras vezes, e por isso fica mais fácil voltar para o mesmo lugar. Essa é uma das perguntas mais importantes. Por que uma crítica fica na mente durante dias, mas um elogio desaparece tão rápido? A resposta está na evolução. Durante milhares de anos, sobreviver era mais importante do que se sentir bem. Por isso, o cérebro desenvolveu uma tendência natural a prestar mais atenção aos problemas, aos riscos e às ameaças. Em outras palavras, o cérebro não foi projetado para ser feliz o tempo todo. Ele foi projetado para sobreviver. E é exatamente por isso que preocupações costumam chamar mais atenção do que coisas positivas. Você provavelmente já tentou fazer isso. Tentou não pensar em alguma coisa, mas quanto mais tentava, mais o pensamento voltava. Isso acontece porque o cérebro continua monitorando aquilo que você está tentando evitar. É como alguém dizendo, não pense em um elefante rosa. O que acontece? Você pensa no elefante. Quando um pensamento se repete muitas vezes, ele pode entrar em um ciclo, e quanto mais esse ciclo se repete, mais automático ele se torna. A boa notícia é que sim, e isso acontece graças a uma capacidade incrível do cérebro chamada neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de mudar ao longo da vida, criar novas conexões, fortalecer algumas e enfraquecer outras. Isso significa que seus pensamentos atuais não são uma sentença definitiva. Seu cérebro continua aprendendo, continua mudando e continua se adaptando. Aprender coisas novas, ler livros, praticar exercícios, conversar com pessoas, desenvolver habilidades. Tudo isso estimula novas conexões neurais. Quanto mais experiências diferentes você vive, mais caminhos o cérebro tem disponíveis. Isso não significa que pensamentos negativos desaparecem imediatamente, mas significa que você pode construir caminhos novos ao longo do tempo. E quanto mais esses caminhos são utilizados, mais fortes eles se tornam. Talvez a coisa mais importante para entender seja esta. Você não escolhe todos os pensamentos que surgem na sua mente, mas pode influenciar quais deles recebem mais atenção e quais conexões fortalece todos os dias. Seu cérebro está sempre mudando. A pergunta é, que tipo de pensamentos você está treinando diariamente? Agora eu quero saber, existe algum pensamento que costuma voltar com frequência para você? Me conta aqui nos comentários. E se você gosta de conteúdo sobre mente, saúde, nutrição e desenvolvimento humano, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!